Meu nome é Marina, tenho 38 anos, sou produtora cultural, atriz, dramaturga, roteirista, diretora de cinema, preparadora de elenco aqui em Londrina. Conte quais são suas origens e como surgiu o seu envolvimento com o campo da cultura. Eu comecei a fazer teatro desde pequena, na escola. Eu sou de Ribeirão Preto e me mudei para Londrina em 99. E aí em 2000 eu comecei a fazer teatro na Funcarte e lá eu fiz duas peças. O Aurora da Minha Vida, do Naum Alves de Souza, e a Ópera dos Três Vinténs, do Brecht. Então na área de teatro eu comecei na prática, fazendo teatro na Funcarte, aqui em Londrina, mas ao mesmo tempo eu fiz especialização e mestrado na obra do Nelson Rodrigues, na obra teatral do Nelson Rodrigues. Então eu levei os dois projetos ao mesmo tempo. Eu estudava teoria, mas também eu ia para as aulas do teatro, aprender na prática, principalmente as técnicas do Stanislavski, Viola e Spolin. Na área do cinema, eu me envolvi com o cinema como atriz. Primeiro eu fui fazer uma figuração num curta-metragem, o Rubras Mariposas, e depois eu comecei aos poucos me envolver com a área de cinema. Eu montei uma produtora, o Cine Guerrilha, e comecei a trabalhar, aprender na prática. E aí depois eu fui estudar também sobre cinema, fui fazer alguns cursos tanto aqui em Londrina quanto fora de Londrina. Então foi assim que eu me envolvi com a vida cultural. Sempre primeiro na prática e depois eu fui buscar estudar, entender, me aprimorar na área. Conte como foi seu aprendizado e a sua formação na área cultural. Bom, o meu aprendizado na área cultural, ele sempre aconteceu um misto entre teoria e prática. Então, quando eu voltei a fazer teatro, quando eu me mudei para Londrina, que eu já tinha feito faculdade, eu fui fazer especialização, eu comecei a estudar o teatro de Nelson Rodrigues, o teatro moderno, tanto europeu quanto norte-americano, quanto brasileiro. E ao mesmo tempo eu voltei a fazer teatro e atuar como atriz. Então, ao mesmo tempo que eu estudava várias teorias, quando eu ia para a sala de ensaio, eu aprendia teorias diferentes, teorias mais práticas, como a do Stanislavski, da Viola e Spolin. Então a minha formação no teatro, ela sempre aconteceu de forma muito paralela à questão da teoria e da prática. Já no cinema, eu comecei muito na prática como atriz. Aí depois que eu fiz o meu primeiro curta-metragem como atriz, que foi o Rubras Mariposas, eu comecei a fazer pequenas produções e comecei a trabalhar com o pessoal de cinema daqui de Londrina. E nisso eu acabei fundando uma produtora, o Cine Guerrilha, e a gente começou a fazer filme de baixo orçamento, filme B, filme de gênero. Primeiro eu aprendi cinema na prática, como produtora, e aí depois que eu fui fazer cursos, que eu fui me especializar, que eu fiz cursos aqui em Londrina, que depois eu fui fazer cursos fora. Então na área do cinema foi uma coisa, primeiro eu fui da prática para teoria, e no teatro foi uma união entre teoria e prática ao mesmo tempo. Rememore quais são suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas. Na área do teatro, eu estudei bastante a questão do teatro moderno e na prática eu tive muitos ensinamentos dos professores daqui de Londrina, dos principais atores, que a gente trocou muito, de técnicas de Stanislavski, Viola e Spolin, Brecht, teatro do oprimido. Mas depois de um certo tempo eu iniciei uma outra pesquisa, já no doutorado, sobre o teatro contemporâneo, e um teatro bastante específico, que é um teatro que a gente chama de teatro de cunho autobiográfico, ou que eu chamo na minha tese de relatos de si no teatro, no qual nós, atores, atrizes, dramaturgos, nós partimos das nossas experiências pessoais para contar uma história, mas isso nunca no sentido muito narcisista, mas mais no sentido de contar algo que é nosso, mas para que a gente possa abrir um diálogo com o público, no sentido de que mostrar que o que é íntimo é político, porque a gente vive dentro de uma estrutura, dentro de um sistema cultural, né, político e cultural.
Então as minhas principais referências no teatro hoje, Angélica Lidel, Sérgio Blanco, o biodrama que é feito na Argentina. Aqui no Brasil eu tenho muita influência da Janaína Leite, do Silvério Pereiro, da Companhia Hiato, da Companhia Súbita de Teatro de Curitiba. Na área do cinema, minha principal influência eu vejo que é o cinema do Tarantino, do Scorsese, filmes de gangster, filmes de época. Também gosto bastante de cinema japonês. Também uma das minhas principais referências é o que a gente chama de um cinema B. Então essas são minhas principais referências na área de cinema. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria ou com sua coparticipação e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. No campo do teatro eu tenho 2 peças que eu escrevi e dirigi. O primeiro é um monólogo meu, que eu escrevi em 2015, sob a orientação do Maurício de Arruda Mendonça, e que eu apresentei em 2015 e 2016, e que também foi apresentada no Filo em 2016, que eu parto das minhas memórias pessoais para contar um determinado período da minha vida, no qual eu entro num conflito muito grande, mas também que vem de uma inspiração do teatro de Pirandello, que é a questão do ser e parecer. E a minha segunda peça, que é o Como Cheguei Até Aqui, que eu atuo como dramaturga, mas que também eu atuo como uma rapisoda. Por quê? Porque eu parto das histórias das outras atrizes da Companhia Relatos, eu escutei essas histórias, eu costurei essas histórias também com poemas da Rupi Kaur, com trechos da Clarice Lispector, com músicas de Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues, Rita Lee. Então é uma peça que tem muitas referências, mas que também parte dos relatos principais das atrizes, no qual nós estamos falando sobre a condição da mulher na sociedade brasileira. E tudo isso resultou também num projeto novo agora, que a gente passou pelo Promic, que é um documentário, Como Cheguei Até Aqui, que a gente entrevista mulheres do público, mulheres que queiram dar os seus relatos. A gente também quer ouvir as histórias de outras mulheres e tentar entender o que nos une enquanto mulher nessa sociedade. No cinema, eu escrevi e dirigi o meu primeiro curta-metragem, A Manicure, em 2016. Esse curta-metragem ele ganhou o Festival da Quinoarte no quesito Júri Popular. Foi um filme bastante importante pela questão da equipe que a gente envolveu, pela linguagem que a gente desenvolveu ali no filme, que foi uma linguagem que agradou muito o público e que a gente alcançou um resultado muito bacana com ele. Em 2018 eu escrevi um outro curta-metragem pelo projeto Dramática chamado Tempos Áridos, e dentro desse novo projeto eu resolvi refletir sobre o momento atual que a gente estava passando aqui no Brasil em 2018, que foi o período pré-eleição presidencial. Então eu trago muitas referências como Antígona para falar do despotismo, trago muito o Esperando Godot para falar sobre um existencialismo, sobre um niilismo. E uma grande referência para mim é o livro Conto da Aia, que também fala de uma realidade distópica, porque eu estou falando de uma realidade distópica para poder falar sobre o momento presente que a gente estava passando, que era bastante delicado e continua sendo. E no cinema eu já trabalhei em diversas outras produções aqui em Londrina, como uma das principais é ter participado do primeiro longa-metragem feito aqui em Londrina, o Leste Oeste, também ter trabalhado na produção do Super Família, que foi um primeiro seriado infantil feito em Londrina. Conte suas principais experiências de produção cultural, participação em eventos e projetos culturais. Então, além de trabalhar como dramaturga, como atriz, como roteirista, como diretora de cinema, produtora na área de cinema, na área de teatro, preparadora de elenco também na área de cinema e trabalhar também em alguns projetos de publicidade. Eu trabalhei também já na produção do Festival de Música em 2019, na produção do Demosul em 2018, me apresentei no Filo. Então, além de trabalhar na área cultural, eu sou também uma grande frequentadora dos festivais que acontecem aqui em Londrina, tanto do Festival de Cinema, do de Teatro, do de Música. Tá tudo unido, a gente trabalha com cultura, mas também vive a cultura em Londrina.